Olá, bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Nessas aulas eu transmito reflexões, conhecimento e ações para o desenvolvimento pessoal, para o autoconhecimento. E hoje o tema é como elaborar melhor as nossas decisões. Estamos o tempo todo tomando decisões, né? A gente acordou, a gente decide se vai se levantar ou não vai, e aí a gente lembra das obrigações que tem que fazer, a gente toma a decisão, né, de se levantar, de começar a agir. Ou seja, o tempo todo nós estamos tomando decisões, algumas já assimiladas por hábitos, algumas por impulso, mas o tempo todo a gente está tomando decisões. Algumas decisões menores e algumas decisões que precisam ser mais trabalhadas, precisam ser mais elaboradas, precisam de uma atenção muito maior. Então a gente vai focar mais nessa classe de decisões que precisam ser tomadas em nossas vidas. Então é um tema realmente bem amplo também, bem abrangente, envolve muitos aspectos e envolve relacionamentos muitas vezes, ou seja, aqui eu quero trazer já alguns aspectos que formem uma base para as diversas possibilidades de decisões que você precisa tomar em suas vidas. E decisões também eu costumo classificá-las em dilemas, né? Dilemas são quando são as decisões mais difíceis, né? São aquelas que mais nos paralisam, né? Então, quando você precisa tomar uma decisão, você nem seja por milésimos de segundos, você dá aquela paradinha, é quase que automática. Outras você precisa pensar um pouquinho mais e outras você precisa de um tempo maior e outras você fica empacado, né? Geralmente essas que a gente se sente empacado é aquelas que a gente realmente começa a refletir mais e vai exigir aí muito mais autoconhecimento para que você chegue a uma boa conclusão, a uma boa escolha. Quando eu era pequeno, eu escutei uma história que me marcou bastante, que provavelmente você já conhece, já deve ter ouvido falar, né? Que era a história de um julgamento do rei Salomão. O rei Salomão, ele era tido como um rei muito sábio, né? Então isso já me chamava a atenção. E ali, nesse julgamento, se apresentou duas mulheres que diziam que eram mães de uma criança. Então, isso para mim, e ele estava lá, né? Ele precisava solucionar essa questão. Para mim, isso veio como uma charada, né? Como um quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Então isso me instigou bastante. E como que sairia desta parada, né? Dessa dificuldade de descobrir realmente quem era a mãe naquela época, né? Que não tinha possibilidade de fazer exames como nós hoje temos essa possibilidade. E rapidamente o rei Salomão tomou uma decisão, né? Ele pediu para que se cortasse a criança ao meio e dava metade para uma e metade para outra mulher. E o que acontece é que diante dessa decisão do rei Salomão, uma das mulheres imediatamente impediu que se fizesse isso, né? Imediatamente mandou que se parasse e que deixasse a criança com a outra mulher. Então, nesse momento,
o rei Salomão já descobriu quem era a mulher, né? Quem era a mãe dessa criança, né? A mãe que lutou pela vida da criança, né? Era melhor o seu filho longe dela, mais vivo, do que essa decisão aparentemente absurda de cortar a criança ao meio. É aparentemente absurda porque efetivamente ele não ia deixar que isso acontecesse, mas era para produzir esse movimento da mãe, né? Ou seja, a gente vê dentro dessa história elementos muito importantes, né? Dentro de uma racionalidade, era muito difícil de chegar a quem era a mãe. Então se apelou por um movimento de despertar do emocional. Tanto na atitude do Salomão, ele provocou esse impacto emocional, e aquela pessoa que se emocionou mais rapidamente foi a mãe, né? E era isso que ele já previa. Então a gente pode trazer um aprendizado de que as nossas emoções, elas têm uma parte muito importante nas nossas decisões. Por mais que a gente fale sobre não agir por impulso, né? Ou seja, não agir emocionalmente e agir racionalmente, mas na verdade sempre vai haver essa boa interação entre o racional e o emocional, né? E esse emocional, ele vem não só da emoção, mas também de sentimentos, de coisas mais profundas que a gente vai esclarecendo também ao longo do nosso bate-papo. Se a gente olhar para essa história, como eu comentei, assim, como uma charada, né, a gente se distancia um pouco da história, né? Ou seja, fica mais fácil de a gente ficar elaborando, imaginando N possibilidades, talvez surjam ideias totalmente desconexas com a situação. E essa questão do tempo, ela é super importante, né, para as tomadas de decisões, né? Salomão ali precisava resolver isso rápido, então essa sabedoria dele, acredito, era muito por entender como as pessoas funcionam, né? Como o ser humano funciona, como que o emocional pode trazer reflexos de uma forma muito imediata, e o tempo, ele é super importante nas nossas tomadas de decisões, no sentido de que muitas vezes a gente vai precisar de um tempo. Então, dentro de uma determinada situação, se você puder ganhar um pouco de tempo, isso vai ajudar a que não seja um impulso muito desvairado, né? Que dê tempo para você examinar ali as suas emoções, os seus sentimentos e outros aspectos. Pelo contrário, também, se você ficar com muito tempo, a coisa pode se arrastar eternamente, né? E aquele dilema acaba persistindo durante muito e muito tempo, que é o que popularmente a gente chama de empurrar com a barriga, né? Sempre deixando para depois, e aquilo pode cair meio que num segundo plano, num esquecimento, e fica uma coisa ali não resolvida, e essas coisas não resolvidas ficam também no nosso subconsciente, nos martelando, né, pedindo para ser resolvida. E como que elas pedem para ser resolvidas, né? Por exemplo, te acordando no meio da noite, né, ou dificultando você a dormir.
Então, essas são manifestações, são coisas que quando a gente não consegue tomar uma decisão, não consegue chegar a uma solução, a gente acaba adiando eternamente e isso vai ter prejuízos, né? Prejuízos na sua qualidade de vida, porque vai interferir no seu sono, né? Amplia muito a irritabilidade, né? A pessoa fica desconfortável, muitas vezes a pessoa nem quer ouvir nada sobre o tema, qualquer coisa seja relacionada com aquilo que precisa ser decidido, a pessoa não quer tomar contato. Então, provavelmente você já deve estar lembrado ou que aconteceu com você ou com alguém próximo a você através desses exemplos. Então, ter a medida do tempo para tomar a decisão é um dos fatores fundamentais, tanto para você abaixar um pouco uma sensação de afoito, né, de estar muito afobado, né, como também não cair e deixar para a eternidade. E nesse meio tempo serve para quê? Né? Serve justamente para você tranquilizar o seu emocional, para você olhar melhor para as suas emoções, para você olhar para as emoções e para os sentimentos. Tá? No outro vídeo eu já falei um pouquinho sobre emoções e sentimentos. Né? A emoção ela tem esse impacto assim muito forte, né? Então é uma coisa que vem muito instantaneamente. Sentimento é uma coisa já mais duradoura, né? Algo com uma profundidade maior. Então a gente, por exemplo, leva um susto, vem um sentimento de raiva e mais a gente dando um tempo começa a avaliar melhor a situação, essa raiva ela pode se transformar, né? Ela pode se transformar num sentido negativo, como um rancor que se estende, ou pode se transformar num sentimento de preciso fazer algo, né? Preciso tomar uma ação, preciso resolver isso. E aí, com uma mente mais clara, você vai trazer esse sentimento de urgência, de achar-se uma solução de uma forma positiva. Né? Se tomar uma decisão baseada em sentimentos que são negativos, a probabilidade disso cair em erro ou trazer outras consequências negativas acaba sendo muito grande. Tá? Então, esse tempo que se deve buscar à medida do possível, né, de você ter, que ele não seja curto demais, ou seja, que você ainda está emocionalizado, ou que não seja longo demais, que tire esse poder da ação, né, de você, que é essencial para a tomada de decisão. Tá? Então, feito isso, nesse meio tempo, à medida que a gente vai ganhando autoconhecimento, as coisas vão ficando mais automáticas. Mas uma coisa que você pode fazer é fazer uma análise de perdas e ganhos, né? Ou seja, de vantagens e desvantagens. E às vezes isso feito no papel é mais fácil de ter clareza, né? Do que só ficar pensando aqui nos seus, num diálogo interno. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso com os amigos, né? Isso às vezes ajuda bastante no sentido de diminuir a emocionalidade, desde que o seu amigo também tenha uma mentalidade e um comportamento com mais tranquilidade, né? Uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que consegue ser mais imparcial. Então, tudo isso vai ajudar, senão pode ativar ainda mais, né?
Então, nesse processo de você fazer esse levantamento de vantagens e desvantagens, vai ajudar bastante a trazer a clareza mental, vai ajudar bastante a diminuir essa agitação emocional. Você vai poder olhar, examinar melhor as suas emoções, seus sentimentos, aquilo que você realmente acha que é importante. Então, nesse processo, você pode, por exemplo, encontrar 10 desvantagens e apenas uma vantagem. Então, aí você fala assim, então já está fácil eu fazer a minha escolha, né? Estou vendo aqui que se eu fizer isso, vou ter 10 desvantagens, então eu não vou fazer. Bom, mas tem uma outra aspecto importante. Essa única vantagem que você viu, ela pode valer muito mais a pena. Pode valer todas as outras 10 vantagens, né? Essa única vantagem pode sobrepor todas as outras 10 desvantagens, né? Como, por exemplo, né? Imagina a pessoa que vai tá se mudando, né? Vai fazer faculdade, será que ela vai morar sozinha ou morar numa república? Então pode ser morar sozinha, os custos vai ser maior, morar sozinha vai ter que limpar toda a casa, enfim, pode ter uma N fatores que a pessoa linka ali como desvantagens. Mas para essa pessoa, a vantagem que ela enxerga é a liberdade, né? E essa liberdade vale muito para essa pessoa. Então, pode sobrepor todas as outras 10 desvantagens. Então, aqui a gente vê dois elementos muito importantes, né? Que é a individualidade nas decisões, né? Nas nossas escolhas. Não existe um padrão de certo ou errado, né? A gente vai descobrir o que é melhor para nós. Então, as nossas referências têm que partir de nós mesmos. A gente pode se inspirar, claro, em histórias, em pessoas, mas no final das contas a gente precisa olhar para dentro para chegar às nossas decisões, às nossas escolhas. E o outro aspecto, né, é quando a gente fala assim, esse ponto de vantagem vale mais do que todos os outros pontos de desvantagens, a gente está descobrindo ou já está olhando para algo que é muito importante em nossas vidas, que é conhecer os nossos valores, né? Então, os valores são aquelas coisas, aqueles sentimentos, aquilo que a gente acha que é muito importante, que a gente precisa viver com aquela sensação de que aquilo existe em nossas vidas, né? Então, existe uma quantidade enorme de valores, né? A gente pode falar confiança, honestidade, disciplina, e tem várias ações do nosso cotidiano que a gente dá muito valor, são coisas que são fundamentais para que nós tenhamos uma vida sadia, uma vida feliz, né? Então, nesse sentido, no sentido de que a gente está fazendo escolhas, tomando decisões, os valores vão funcionar como direcionadores, né? Para onde eu devo ir, né? Para onde eu devo apontar. Pois, a princípio, ali no calor de uma decisão, de uma situação, outras coisas podem chamar mais a atenção, né? Às vezes até por questões de valores sociais, né? Podem influenciar muito nas nossas decisões.
E esses valores sociais podem entrar em conflito com o que a gente realmente quer, com o que a gente realmente deseja, né? Ou que é realmente importante para nós. Então, voltando a esse exemplo, as pessoas podem falar assim: ah, mas viver em república é super importante, você vai se conectar com mais pessoas. No meu tempo, na minha época, quem fazia isso de morar sozinho eram pessoas assim, assado, e para mim foi a melhor experiência da minha vida, né? Então, isso está trazendo um valor externo, né, que começa a pressionar na sua decisão. E você pode começar a falar assim: nossa, se eu tomar essa decisão, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu quero morar sozinho porque eu sou egoísta, porque eu sou antissocial. Então, esses pensamentos do que as outras pessoas podem nos avaliar vai atrapalhar muito as nossas decisões e vai tirar a gente do centro. E, de repente, você vai tomar aquela decisão baseada em valores alheios e não o seu, e isso vai trazer um atraso, né? Um atraso muito grande na sua vida. E é aquela coisa, né? Às vezes é muito melhor a gente errar, se arrepender dos nossos erros que foram tomados pelas nossas vontades, pelas nossas decisões, do que se arrepender por ter seguido uma orientação, um valor de outras pessoas que não os nossos, né? Então, a gente deixou de vivenciar o que o nosso sentimento estava querendo, né? O que tinha dentro de nós. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. É, as nossas decisões, elas devem ser, pelo que você está me dizendo, né, baseadas nos nossos valores, né, nas nossas vontades. Mas e quando isso está dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, onde você tem que equilibrar a sua vontade e a do seu cônjuge? Como que a gente faz? Isso. Será que deu para escutar a Você quer pergunta? repetir a pergunta? Tá. Então a pergunta foi assim, né? Foi aquilo que eu já estava prevendo no começo, né? Que é bem complexo o tema, né? E a pergunta foi justamente o seguinte: se os meus valores, né, que eu estou usando para tomar a minha decisão começa a conflitar com os valores de uma outra pessoa, por exemplo, dentro de um relacionamento, né? E isso é bem legal de se perguntar e de se avaliar, porque acredito que acontece muito, né? Dentro de um relacionamento, a gente pode olhar a situação da seguinte forma: como três, não como dois, tá? Um é uma pessoa dentro de um relacionamento, né? Então vamos dizer assim, um relacionamento de um homem, de um casal de homem e mulher. Uma é a pessoa, a mulher, né? Que tem os seus valores, que tem os seus objetivos, que tem os seus desejos pessoais. O outro lado, o homem, que também tem os seus valores, seus objetivos, seus desejos. E como casal, né, eles formam também uma terceira instituição, né? E dentro desse casal, né, dentro dessa conexão, estão unidos ali por valores, né, também por objetivos, por projetos de vida. Então, cada um deve manter a sua identidade, né, e, como casal, ter uma identidade. Então, quando você começa a olhar desta forma, fica muito mais fácil de chegar a um ponto de falar assim: o que um pode abrir mão, por quanto tempo pode abrir mão e de que forma, né? E muitas vezes
o outro pode fazer uma compensação, né? Por exemplo, né, a viagem do ano, né? Digamos que um marido é surfista, né? E a mulher é professora de artes, né? Então, enquanto o marido quer ir surfar no Havaí, a mulher quer visitar os museus em Paris. Então, são coisas bem diferentes, né? Então, de repente, a viagem que seria de 30 dias pode ser, sim, 15 dias lá no Havaí e 15 dias lá em Paris, né? Ou você fica lá 20 dias no Havaí, eu fico lá 10 dias com você, vou antes para Paris e depois a gente se encontra lá. Então começa a buscar os equilíbrios, né? E aí é interessante quando a gente se aprofunda nesse sentido, de olhar os valores, de olhar as necessidades individuais e as necessidades do casal, pegando esse exemplo, a gente começa a trabalhar com coisas que aparentemente são abstratas, né? Porque a gente está falando ali de valores, de necessidades, mas no fundo elas são muito mais concretas do que partir por uma situação de que um não fala porque está querendo isso, o outro não fala porque está aquilo, está querendo uma outra coisa, e pode começar a surgir, por exemplo, acusações, você só pensa em você, você é egoísta, ou vai, faz a viagem, fica aquele clima assim, morno, de que as pessoas não estão, nenhum dos dois acaba vivenciando a coisa, porque no fundo um deles está agredindo um dos valores, uma das coisas que era importante para ela vivenciar, mas também não falou, não trouxe para a mesa, num sentido de negociar e chegar num ponto em comum, né? Então, quando a gente vai chegando nesse nível de autoconhecimento, a gente vai despertando algo que é fundamental para a tomada de decisões. E talvez essa palavra seja uma das chaves, justamente pelas dificuldades que a gente trava muitas vezes em tomar decisões, que é a maturidade, tá? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo o autoconhecimento, a gente também vai desenvolvendo a nossa maturidade, a nossa capacidade, a nossa energia de ter a força de tomar decisões. E por que eu digo que essa palavra maturidade é importante e não falo apenas autoconhecimento? Porque quando nós éramos crianças, quem tomava as decisões por nós eram os nossos pais, os nossos tutores, né? Então você faz isso, você faz aquilo, você vai nessa direção, né? E muitas vezes isso a gente vai crescendo ali dentro do ambiente familiar e talvez as coisas não sejam ditas depois de uma certa idade tão direcionadas assim, né? Faça isso, faça aquilo, mas tem vários tipos de relações, de olhares e tal, de aprovação, de desaprovação, de crítica e tal, que faz com que a pessoa acabe sendo direcionada a tomar aquelas decisões. E o que acontece, né? Quando a criança ou adolescente, né, não aprende também a tomar as suas decisões no sentido de perceber o que realmente gosta, o que realmente é importante, o que traz felicidade, o que traz prazer, o que aumenta a sua confiança, fica muito dependente dos outros, né? Fica muito dependente da avaliação das outras pessoas. Então, esse processo
de tomadas de decisões passa por essa questão da maturidade. E essa questão da maturidade, a gente vai realmente ganhando musculatura, né? No sentido de crescer à medida que a gente vai aprendendo a arcar com as consequências, né? O que é esse arcar com as consequências? É esse julgamento das outras pessoas, né? Então, acabou indo morar sozinho, aquela pessoa que está falando que devia morar numa república, vai chegar e vai falar com essa pessoa e você vai falar tranquilamente porque você tomou essa decisão, porque você partiu para morar sozinho, porque isso está te fazendo bem, e vai falar isso sem medo de que está fazendo algo errado, sem precisar esconder. Então, isso traz essa maturidade. Por isso que é importante a gente exercitar bastante esse poder de escolha, né? À medida que vai crescendo, né? Então, para quem é pai, estimular as crianças a fazerem escolhas, a tomarem decisões, vai trazer bastante confiança para essa criança. Então, essa confiança é algo que a gente deve desenvolver também para a gente ampliar a nossa capacidade de fazer escolhas e decisões, tá? Então, uma forma de você ganhar confiança é estar sempre cuidando de você, observando coisas que você faz no seu cotidiano para ampliar as suas potencialidades, né? Pode ser coisas simples, né? Como fazer um belo prato de comida, né? Então você vai lá, faz e sente que você realizou algo importante, né? Você cuidar da sua saúde é algo que traz mais confiança, né? Você está realmente olhando para você. Então esse ato de tomar decisões é um ato de olhar para si mesmo, né? E buscar essa energia, essa confiança, esse poder de fazer as decisões, né? Ou seja, dizer sim para algumas coisas e dizer não para outras coisas. Por isso que é muito importante a gente aprender a dizer não, né? Dizer não é um ato de ganhar poder para fazer decisões. Então, era isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês, reflexões e examinar, faça esses exames, faça esses exercícios de se olhar para descobrir como você enxerga as coisas em termos de vantagens e desvantagens. Isso já vai ajudar bastante a você descobrir os seus valores. Descobrir os valores também leva um certo tempo, às vezes exige uma necessidade de um diálogo com outras pessoas mais experientes para que os seus valores também não seja baseado em medos, tá? Em receios que precisam ser superados. Mas eu acho que isso, de repente, a gente pode falar tá em uma outra aula. Por hoje, o que eu gostaria de deixar era isso e nos vemos nas próximas aulas. Muito obrigado.